Você vai se apresentar de novo. Quando você vai se apresentando, quando você começar a conversa aqui, né? Hello, dear lawyer. Eu sou a professora Tatiana Bueno, sou advogada e especialista em inglês jurídico. Eu criei esse quadro que se chama What's Up in the Supreme Court para nós estudarmos inglês jurídico utilizando a fonte mais segura, que é a linguagem utilizada pelos ministros da Supreme Court dos Estados Unidos. Volta de novo, eu saí e você retorna. Tá rolando, mas não preciso fazer nada, né? Não precisa fazer nada. Você tá lindo. Volta meia hora. Você também. Sim, senhor. Hello, dear lawyer. Eu sou a professora Tatiana Bueno, sou advogada e especialista em inglês jurídico. Eu criei esse quadro que se chama What's Up in the Supreme Court para nós estudarmos inglês jurídico utilizando a linguagem dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sempre me orientaram na faculdade, eu sou formada em Direito pela Universidade de Brasília, a buscar beber da fonte. E é isso que eu tentei fazer ao criar essa metodologia de estudo linguístico a partir de casos reais e bastante atualizados que foram julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então eu peguei aqui um caso que foi julgado na semana passada, no dia 18 de abril, um caso muito interessante sobre seleção de jurados. Houve uma seleção de um jurado e essa seleção não pôde ser contestada e esse caso chegou até a Supreme Court dos Estados Unidos. A gente vai entender tudo o que aconteceu e, junto com o desenvolvimento e a leitura do caso, nós vamos estudar inglês jurídico. Então, vamos aí. Eu vou fazendo uma leitura do case e retirando os elementos importantes e principalmente pontuando onde podem acontecer falsos cognatos, porque pessoas que falam inglês muito bem podem incorrer em erros acreditando nesse transporte que a gente faz do português para o inglês. Sobretudo quando a gente já tem intimidade com o idioma, a gente acaba naturalmente fazendo algumas traduções que nem sempre estarão corretas. E a pessoa que vai ler, seja um cliente, CEO de uma multinacional, um sócio que está sediado em Londres, em Nova York, que seja do mesmo escritório onde você trabalha ou onde você pretende trabalhar, é muito importante que a gente preze por essa excelência no uso da linguagem e tente evitar os falsos cognatos a partir de estudos concretos de cases realmente julgados e analisados de lá para cá e não o contrário, como a gente tende a fazer lá na hora de preencher nossa timesheet, enviar relatório para o cliente, no momento de report, né, de reportar os nossos casos aos nossos clientes. Inclusive, empresas brasileiras já pedem relatórios em inglês e cada vez mais o inglês jurídico está sendo valorizado nas admissões em grandes escritórios, exatamente porque faz parte da realidade do trabalho de grandes advogados que atendem multinacionais e grandes empresas estrangeiras, tá bom? Vamos lá então. Aqui nós temos Christopher Love v. Texas. Todos os nomes de precedentes nos Estados Unidos são, a nomenclatura lá utilizada é dada a partir das partes envolvidas no caso. Aqui nós costumamos utilizar o número do processo, enquanto lá a indexação é feita a partir do nome das partes. E eu já chamo atenção para um possível falso cognato. Partes não são parts, são parties. É isso mesmo. Party é o singular para parte e parties é o plural de parte
como festa mesmo. Parece que tá errado, mas não está errado, tá? Estaria errado se a gente falasse parts, como já discutimos em sala de aula, eu e os meus alunos, tá bom? Então, temos aqui quais são as partes envolvidas nesse processo. The parties are Christopher Love and Texas. So, Christopher Love v. Texas. Christopher Love versus Texas, ok? Love v. Texas on petition for writ of certiorari to the Court of Criminal Appeals of Texas. Então, nós temos aqui um tradicional writ of certiorari, recurso análogo muitíssimo parecido com o nosso recurso extraordinário, tá? Para que serve um writ of certiorari? Assim como o nosso recurso extraordinário, ele visa proteger a Constituição da República, de decisões que possam afrontar, decisões que tenham sido proferidas por tribunais e que possam afrontar a Constituição, tá bom? Então, o writ of certiorari tem traduções muito confusas, porque não é exatamente o mesmo instituto traduzido ipsis literis. Isso jamais vai acontecer, porque tudo depende da cultura envolvida, mas ele é bastante parecido. Na verdade, nós trouxemos inclusive o filtro constitucional desse conceito de writ of certiorari. Em alguns lugares você pode até encontrar a palavrinha, a expressão certiorari, a palavrinha certiorari, né? Fora da expressão writ of certiorari, referindo-se exclusivamente ao Instituto da Repercussão Geral, ao nosso filtro constitucional, que veio depois do recurso extraordinário para o nosso ordenamento, tá bom? Então, aqui temos alguma coisa parecida com o recurso extraordinário, um writ of certiorari. Bom, temos aqui Justice Sotomayor, e aí chama atenção para um segundo falso cognato já possível aqui, que é o ministro, né? Aqui no caso a ministra Sotomayor. A ministra Sotomayor é a Justice Sotomayor. Por favor, não vamos fazer tradução com a palavra ministro, tradução literal, não funciona aqui. O ministro da Suprema Corte, análogo ao nosso ministro de STF, do STF, é um Justice, e não alguma coisa aí parecida com a palavrinha ministro, que eu nem vou falar para não reforçar a palavrinha errada, tá? Então, nós temos aqui Justice Sotomayor dissenting. Aqui temos uma outra palavra muito interessante. Quando um ministro tem um voto divergente, ele dissent, tá? Então, a gente vai usar sempre a palavra, o verbo to dissent, quando quisermos falar sobre a divergência apresentada por um ministro. E aqui, ela apresenta o voto dela no sentido contrário. Eles não costumam usar a palavra voto, mas sim opinion, tá? Então, tivemos a opinion da Justice Sotomayor, da ministra Sotomayor, que diverge da opinião da corte, né? Do que eles chamam de opinion of the court, que seria então a decisão colegiada, a decisão tomada pela corte ao ouvir os oral arguments, os argumentos orais apresentados nesse caso. Como ela abriu a divergência e quis fundamentar para, arrazoar a divergência, muito embora já se soubesse, né, o resultado, a opinion of the court, porque lá eles redigem esse voto após a apresentação de oral arguments. Então, foi ela que escreveu e explicou e relatou aqui
o que aconteceu. Em outro momento a gente pode entrar um pouco nesses detalhes, mas para quem tem curiosidade, lá na página da Supreme Court, lá embaixo tem várias explicações sobre cada tipo de opinion, cada tipo de decisão proferida pela Supreme Court, tá? Bom, então vamos lá, foi julgado em 18 de abril, bem recente, semana passada, e a gente vai começar a semana já bem atualizado aqui. Se você tiver uma reunião com aquele CEO da multinacional e não souber o que conversar, já pode falar sobre esse caso, que ele é bem recente e vai ser muito bom. Se você tiver também uma reunião, uma entrevista de trabalho e tiver a oportunidade de uma small talk, também recomendo utilizar cases da Supreme Court para mostrar o quão atualizado você está com o universo jurídico e o quão em dia você está com o seu inglês jurídico. Okay, so Justice Sotomayor, with whom Justice Breyer and Justice Kagan join, dissenting from the denial of summary vacatur. Muitas coisas importantíssimas aqui. Bom, temos Sotomayor, já sabemos que ela apresentou uma visão divergente, que ela dissented. So, Sotomayor dissented from the denial of summary vacatur. Esse é o primeiro parágrafo. Porém, ao apresentar essa divergência, ela teve o Justice Breyer e Justice Kagan joining her dissenting opinion. Então, o Justice Breyer e a Justice Kagan decidiram join, essa é a palavrinha certa, né? Então, quando a gente quer usar, quando vier aquela vontade de colocar lá no seu relatório para o cliente que um ministro acompanhou o relator, que é como a gente fala aqui, né? A gente vai usar o verbo to join, muitíssimo importante também. Então, Breyer and Kagan joined dissenting from the denial of summary vacatur, que é a decisão da corte, né? A opinion of the court. O que aconteceu? The petition for a writ of certiorari was denied. So the petition was denied. And Sotomayor, Breyer and Kagan dissented from this denial. Foi o que aconteceu. O certiorari, então, was denied, the writ of certiorari, e Sotomayor, Breyer and Kagan Breyer and Kagan joined Sotomayor, dissenting from this denial. What happened? Let's read the first paragraph. Racial bias is hideous in all aspects, but especially pernicious in the administration of justice. So, racial bias é o tema. Discriminação racial, tá? Temos aqui um jurado que apresentou uma questão relativa à discriminação racial nesse caso. When racial bias infects, contamina, olha aí a teoria das nulidades se anunciando em palavras de inglês jurídico. When racial bias infects a jury in a capital case, it deprives a defendant of his right to an impartial tribunal in a life or death context, and it poisons public confidence in the judicial process. Então aqui ela vem fazendo uma defesa, né, do processo judicial e dizendo que há uma discriminação, preconceito de natureza racial não apenas contamina, né, todo o processo, mas também ela usa a palavra poison, né? Poisons public confidence, então envenena. Quando
o processo judicial vem contaminado por algo tão horrível da nossa sociedade, que é o preconceito, que que pode ser consubstanciado em injúria racial, em racismo e tantas possibilidades de opressão social que essa lamentável condição histórica traz, isso também compromete a confiança das pessoas na justiça. Isso também abala a segurança jurídica, né? Então a gente tem aqui um problema de segurança jurídica e um problema de ataque ao processo judicial como instituto constitucional, tá? Bom, the seating of a racially biased juror, therefore, can never be harmless. E ela então diz, né? Não tem como a gente admitir que uma discriminação racial declarada por um jurado em uma seleção de júri seja então harmless, que é o que eles acabam alegando aqui no caso. As with other forms of disqualifying bias, even one racially biased juror is impaneled and the death penalty is imposed, the state is disentitled to execute the sentence. Tá? Então ela abre já trazendo um pouco da defesa dela e segue estudando o caso. In this case, petitioner Christopher Love, a black man, claims that one of the jurors in his capital trial was racially biased because the juror asserted during jury selection that non-white races were statistically more violent than white race. E o pior não é que ele alegou, né? É que não aconteceu nada, ele permaneceu no júri. Então, o jurado declarou que estatisticamente raças pretas, teriam estatisticamente uma possibilidade de serem mais violentas que outras, que é algo que não faz, além de não fazer nenhum sentido do ponto de vista biológico, racial, apresenta uma enorme carga de preconceito e contamina o júri, muito embora nesse caso esse jurado tenha permanecido, tá? Bom, então ele fez essa afirmação de que non-white races were statistically more violent than white race. Raças não brancas seriam estatisticamente mais violentas que raças brancas. Essa é a afirmação horrível que ele faz. The Texas Court of Criminal Appeals never considered Love's claim on the merits. Instead, relying on an inapposite state law rule, the court concluded that any error was harmless because Love had been provided with 2 extra peremptory strikes earlier in the jury selection proceeding, which he had used before the juror at issue was questioned. That decision was plainly erroneous, and already expanded peremptory strike is no cure for the seating of an allegedly biased juror. The state court thus deprived Love of any meaningful review of this federal constitutional claim. I would summarily vacate the judgment below and remand for proper consideration. Bom, então aqui vou começar de trás para frente. Ela não concorda, né, com a decisão que aconteceu no caso e, na opinião dela, o julgamento da Court of Appeals, que é para quem se dirigiria
essa anulação, né, deveria ser anulada e devolvida para novo acórdão de apelação, que é como eles fazem lá. Quando há uma anulação, eles devolvem o caso, eles dizem vacated and remanded. Eles devolvem o caso para nova consideração, tá? Então, essa é a apresentação do caso. Eu vou ler aqui algumas frases mais importantes que resumem esse caso, para a partir dela nós trabalharmos um vocabulário jurídico mais aprimorado. Bom, o que aconteceu? What's up in the Supreme Court? A juror asserted during jury selection that non-white races were statistically more violent than the white race. O jurado afirmou isso, que raças não brancas seriam mais violentas, estatisticamente mais propensas à violência que raças brancas. Love's counsel moved to exclude the juror. Então, a primeira providência tomada pelo advogado de Love foi: he moved to exclude the juror. To move é um verbo coringa, é um verbo que serve para quase tudo. Um amigo meu que practices law, que advoga em Miami, me disse que eles realmente usam o verbo to move para quase todo tipo de provocação para a corte, o tribunal, tá? Então, Love's counsel, the petitioner, Christopher Love, his counsel, moved to exclude the juror. The trial court denied. Esse é outro legal verb muitíssimo importante para vocês, tá? Denied. Então, quando nós não obtemos julgamento favorável, o verbo correto para utilizar seria então denied. Veja que absurdo, o advogado tentou excluir esse jurado, but it was denied. Love's counsel, então, requested an additional strike. Ele tentou, então, aí uma nova, como se ele ganhasse um direito extra, né, de recusar esse jurado que declarou esse preconceito racial durante a seleção do júri. Então, Love's counsel requested an additional strike, que seria um direito extra, né? Um direito a rejeitar, a não aceitar mais um jurado, além dos dois que ele já havia striked, no caso, que é o verbo que eles usam para retirar esse jurado. The trial court denied again. Então, segunda tentativa do counsel, do advogado. Counsel, sinônimo de lawyer, tá? Verbo importantíssimo também, requested. Vocês vão utilizar muito aí nas timesheets, nas reuniões com clientes. E, infelizmente, aqui no nosso caso, the trial court denied again. Como consequência, enfim, ou não, né? A gente não pode afirmar porque há outros jurados, mas o que aconteceu foi que the jury convicted Love. Então, Christopher Love restou aí condenado por um júri no qual havia um jurado que se declarou, que declarou seu preconceito ao dizer sobre a estatística que ele acredita haver sobre pessoas não brancas serem mais violentas que pessoas brancas. Então, por mais absurdo que seja o argumento, ele permaneceu no júri e Christopher Love foi condenado. The trial court sentenced
Love to death. Aqui, pay attention. O júri condena, the jury convicted. Então, assim como aqui no Brasil, o júri tem um entendimento sobre a pessoa ser ou não culpada, mas quem redige a sentença é o tribunal, né? É o magistrado representando aí o tribunal. Então, the trial court sentenced Love to death. Ele foi considerado culpado pelo júri, então, the jury convicted, e o tribunal sentenced. The trial court sentenced, ou seja, sentenciou, proferiu a sentença, condenando Love à morte. So, the trial court sentenced Love to death. Ele apelou, como faríamos, né, nós, advogados, caso estivéssemos atuando em favor de Christopher Love, e alegou, né, arguiu racial bias, preconceito racial. Como é que eu formato essa frase? On, a preposition é on appeal, 2 P's, não vamos esquecer. Love argued racial bias. On what ground? Essa também é sempre uma pergunta importante e um legal vocabulary super bacana. On what ground? Ou seja, com qual fundamento, com base em que norma, em que estatuto. E no caso, como a gente está lidando com o writ of certiorari, on the constitutional right to... Qual foi o direito, então, alegado aqui pela defesa de Love? The constitutional right to an impartial jury. Então, aqui ele alega a proteção constitucional, o direito a ter seu caso julgado por um juiz, um júri, que é o juiz natural do caso, um júri imparcial, e esse direito então teria sido violado, é o fundamento da apelação. So, on appeal, Love argued racial bias on the constitutional right on the ground that he has the constitutional right, like everyone else, to an impartial jury. The Court of Appeals held that. Super importante esse legal verb também. Quando a corte, o tribunal, no caso lá, Court of Appeals, né, que como eles chamam o tribunal que julga a apelação, the Court of Appeals, eles usam o verbo to hold. Então, the Court of Appeals held. É melhor do que decided. A gente tem uma tendência a usar decided, mas held é melhor, tá? Então, the Court of Appeals held that. É um outro legal verb muito importante. The Court of Appeals held that Love could not show any harm under Texas law. Essa foi a decisão do tribunal. Na apelação, entendeu-se que o Love não demonstrou prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo, logo foi desconsiderado o preconceito racial apresentado pelo jurado e a apelação, então, em sede de apelação, o tribunal declarou que não houve demonstração do prejuízo. Por essa razão, agora, Love now petitions to the Supreme Court for a writ of certiorari. Tá? Então, esse é o resumo do caso. Love agora está tentando um recurso extraordinário para que finalmente ele tenha, em algum momento, avaliado a questão do prejuízo. Vamos retomar aqui então. 1. Love's counsel moved to exclude the juror.
2. The trial court denied. 3. Love's counsel requested an additional strike. 4. The trial court denied again. 5. The jury convicted Love. 6. The trial court sentenced Love to death. 7. On appeal, Love argued racial bias. On what ground? On the constitutional right to an impartial jury. 8. The Court of Appeals held that Love could not show any harm under Texas law. 9. Love now petitions to the Supreme Court for a writ of certiorari. Tá? Então, esse é o resumo do caso até ele chegar até a Supreme Court. Um jurado declarou o seu preconceito, afirmando que pessoas, e ele usa a expressão non-white, pessoas não brancas, aí englobando todos os tipos, né, de preconceito, inclusive, teriam, vou até ler a frase aqui de novo, seriam estatisticamente mais violentas que pessoas brancas. E o advogado tentou uma vez, moved to exclude, denied, tentou outra vez, denied again, apelou e, infelizmente, apelou, né, com fundamento no direito à imparcialidade do júri e, unfortunately, the Court of Appeals held that, decidiu que ele não conseguiu demonstrar o prejuízo, entendeu que não houve prejuízo, e agora ele tenta então um writ of certiorari before, essa é a preposition correta, um writ of certiorari before the Supreme Court, tá? Muito importante, parties, quais são as parties? Name the parties involved in the case. Aqui temos party, not parties, not parts, ok? Parties, plural, party, singular. Name the petition in the case. O nome da petição envolvida aqui, né, na peça, é um writ of certiorari. Very important legal vocabulary as well. Outra coisa que a gente sempre tem que prestar bastante atenção é na decisão da Supreme Court. Então, qual foi, what was the Supreme Court, que é chamada de SCOUT, what was the Supreme Court's ruling? The Supreme Court's ruling, a gente vai ver na próxima aula. Se você quiser acompanhar o julgado e acompanhar o desenvolvimento desse caso, não perca a nossa próxima aula, que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse caso. Fiz um encerramento antes de começar uma coisa muito grande de novo.